Olá, gente fina, gente amiga aqui do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que tenham gozado de boa saúde e disposição. Comigo não está nada bem, meus amigos, eu não estou nada bem para o dia de hoje, não só para estes últimos dias, né? Estou com uma dor muito, mas muito forte aqui no pescoço. Não sei dizer por que razão estou com esta dor, mas desconfio que seja porque tenho um hábito de encostar no lugar ali, né, em casa. Sinto-me mal, na verdade. É um hábito que eu desenvolvi e que tenho que começar a parar de fazer isso. E num desses dias fiquei por muitas horas sentado naquele lugar. Quando estiver em casa irei vos mostrar, né? Então eu costumo sentar naquele lugar, enfim, para mexer o celular, ver vídeos por aí. Então acho que não deu bom e estou com inchaços aqui na parte do pescoço. Isso dói muito mesmo. Agora, por exemplo, estou a caminho da farmácia aqui bem perto de casa para ver se consigo achar alguma medicação, né? E não está me fazendo muito bem. Não dormi a noite toda, estava rebolado de um lado para o outro, mal conseguia me posicionar para dormir. Toda esta parte do pescoço está muito, mas muito dolorida. E mesmo para falar, engolir alimentos, está super difícil. Eu cheguei à farmácia. Bom dia. Bom dia. Como estás? Bem, agradeço. Aqui também. Desculpa, consegues me dar diclofenac e paracetamol? Junto ou separado? É possível comprar uma única cápsula assim? Mas não tem assim nenhum efeito diferente? Não, é igual. É meio. Quanto 50 é? de diclofenac e 500 de paracetamol. Mas é uma boa quantidade, não vai me fazer mal. Não vai, a mesma coisa, tomar um de paracetamol e um de diclofenac. É que eu estou com uma dor aqui, assim encostei mal. Na verdade tenho um hábito de encostar no sítio, então acho que, não sei se está inchado ou assim. Às vezes não, inflamado pode não estar, acho que É dor, talvez três vezes. 3 vezes ao dia. Sim. Ok. Tem muito horas. Então aqui eu tenho que tomar um destes rosa e outro este branco. Não, Um só. só um só. É que estou a ver a cor branca e rosa. Não, Ok. por exemplo, a parte de cima é rosa, tá a parte bem. de baixo é branco. Tá. Então a gente toma um, já é paracetamol. Ok, misturado. Quanto custa a carteira? 100 caras. Tá bem, obrigado. Aqui. Obrigada. Tchau. Bom trabalho, obrigado. Obrigada, tchau, até a próxima. Já estou em casa e graças a Deus eu perguntava lá na farmácia, né, se tinha que tomar de forma diferente. Vejam comigo, meus amigos, aqui temos comprimidos desta cor meio rosa, né? Esta cor é esbranquiçada, então eu pensei que este da cor rosa fosse o diclofenac, né? E que este de cor branca fosse o paracetamol. Então, mas a farmacêutica disse que não, que tomando um já tomo os dois. É como se fosse 2 em 1, né? Então deixa-me tomar aqui a medicação, que Deus ajude aí na cura. Fiquei de vos mostrar onde mais ou menos desconfio que seja o local causador, né, desta dor que estou a sentir no pescoço. Eu imagino que seja aqui. Como podem ver, a almofada e tal. Eu sempre que chego do trabalho, vou logo sentando aqui, né? E o ângulo aqui não é lá muito bom para sentar por longas horas. Eu tenho ficado aqui por longas horas, né? Aí mexendo o celular, por aí em diante. Então aqui o pescoço fica meio dobrado e tal. Não é um lugar muito confortável. Então acredito que esse meu hábito de sentar aqui é que causou ou está causando mesmo esta dor que estou a sentir. Então preciso passar a evitar. Eu sinto mais aqui porque é próximo à extensão, né? Às vezes coloco o celular a carregar, não só, também às vezes uso este lugar para engomar a roupa, por aí. Alguém perguntava aí nos comentários se essa casa me pertencia, né? Se essa casa era minha. Não, esta casa não é minha. Eu não tenho ainda uma casa própria.
esta casa é arrendada. Eu fiz aí um vídeo falando sobre isso, né? Quando vos apresentei a casa onde moro, onde eu descrevia toda ela, né? Vos mostrando toda ela. Então, esta casa não é minha, é uma casa arrendada. Para quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu chamo-me Souza e hoje vamos estrear um novo quadro aqui no canal. Este quadro que irá tratar acerca de reflexões bíblicas, né? Em que vamos partilhar juntos a palavra de Deus. É um quadro sugerido aqui mesmo no canal por inscritos, né? Que sentiram a necessidade de vez em quando, né? Ou semanalmente, a gente colocar aqui no canal um vídeo acerca das escrituras bíblicas, né? E eu até gostei da ideia, sou cristão e não vejo problema algum quanto a isso. E também é uma oportunidade de podermos partilhar assuntos ligados à espiritualidade, né? Hoje em dia eu sinto que o mundo, com a dinâmica que segue, nós às vezes esquecemos muito dessa parte, né? Da espiritualidade. Esquecemos bastante de checar um bocado sobre nossa vida espiritual, o nosso íntimo, né? A nossa vida, o estado da nossa alma, do nosso espírito, por aí em diante. Então, eu abracei com toda a força, né, essa ideia e estou aqui iniciando. Olha, para quem não é ainda inscrito, peço para que se inscreva, não é? Convidem mais pessoas para fazer parte do canal. Temos a meta de 2.000 inscritos por alcançar e para alcançarmos essa meta, que é uma meta estabelecida aqui no canal, todos nós devemos convidar pessoas, né? Devemos estar aí a chamar as pessoas para que façam parte aqui do canal. E vocês têm um papel super importante nessa tarefa, né? Convidem aí vossos amigos, vossos familiares para que se juntem e sejamos cada vez mais uma família mas super grande. Para quem quiser conversar comigo no WhatsApp, tem sempre aqui na descrição os meus contatos para que possa interagir comigo. E já tenho recebido algumas mensagens, telefonemas e as conversas estão a fluir por lá. Muito obrigado aos que já me procuraram, muito obrigado aos que diariamente, né, têm trocado mensagens comigo, está a ser muito bom e estou a aprender um pouco acerca de diferentes lugares do mundo, né? Isso é interessante, estou fazendo muita família ao redor do mundo, isso é muito bom, muitíssimo obrigado. Então, sem mais delongas, hoje será um vídeo de partilhar as escrituras bíblicas. Então, o que é que mais ou menos vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu acredito que todos nós já nos perguntamos, né? Uma vez assim, qual é a vontade de Deus sobre um assunto qualquer na nossa vida, né? Enquanto estivermos a orar e pedir alguma coisa a Deus, sempre aparece essa pergunta. Tudo bem, eu quero isso. E Deus, o que é que Ele quer para mim? Não é? Ou, às vezes, só oramos e queremos que aconteça aquilo que nós estamos a pedir. Bom, isso é o que acontece com todos nós, né? Nós estamos a orar, Deus, por favor, permita isto, aquilo, acolá, e queremos realmente que aconteça aquilo, né? Queremos realmente que aconteça o que estamos a pedir. Mas nem sempre é da vontade de Deus que essa tal coisa aconteça. Então, como entender a verdadeira vontade de Deus nas nossas vidas? A verdadeira não, porque sempre é verdadeira. A vontade de Deus nas nossas vidas. Porque se a gente diz que a verdadeira vontade de Deus é como se existe a falsa vontade de Deus, né? Embora talvez eu acho que poderia ser também. Acho que compliquei um bocado. Mas enfim, qual é que seria a verdadeira vontade de Deus? Como entender, como perceber a vontade de Deus nas nossas vidas? Então, a nossa reflexão hoje será em torno disso, né? Acredito que todos nós já nos colocamos essa pergunta e pode escrever aí nos comentários a tua experiência em relação a esse assunto. Se alguma vez já estiveste a orar por algo e talvez aconteceu o contrário, ou talvez aconteceu isso mesmo, não é? Todos nós já uma vez oramos sobre um objetivo, né? Um alvo assim por alcançar e depois talvez percebemos que não era a vontade de Deus, ou compreendemos que era realmente a vontade de Deus. Mas como entender realmente o que é da vontade de Deus? Em primeiro lugar, eu uso geralmente o tablet, né? Porque a leitura na Bíblia física é super difícil para mim por conta da minha visão, né? Então, vou aqui ler no tablet
as escrituras, né? Eu uso geralmente a Bíblia Sagrada. Podem também abrir as vossas Bíblias, né? Então, tem por aqui, por exemplo, o Salmos 25:14, que diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, neste versículo... Desculpa, gente, estou com dor. Estou fazendo muito esforço para falar e dói bastante. Perdão, mas não podemos parar, não é? Então, aqui nós podemos encontrar dois elementos neste versículo, né? Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Neste versículo nós conseguimos encontrar três elementos principais: intimidade, temor e aliança. Então, para que nós sejamos aliados do Senhor, precisamos primeiro ter uma intimidade forte com Deus. Segundo, temermos. Não adianta eu ser íntimo, tem que temer. A Deus temos que sempre temer. Significa que devemos estar sempre por baixo daquilo que Ele deseja, sem questionar. Talvez alguns outros são ousados, questionam. Há os que acreditam que a ousadia humana, né, em questionar a Deus é que traz a sabedoria. Eu respeito essa relatividade, né? Então, mas precisamos, embora tenhamos nossas curiosidades, nossas questões em relação a Deus, precisamos temer a Ele, né? Temer a Deus e, segundo, aliança. Então, vemos que aqui nesses três elementos, primeiro, a intimidade traz consigo o temor e, por fim, a aliança. Então, precisamos primeiro temer a Deus, e ali haverá uma intimidade e que também haverá uma aliança, não é? Então, esses são os três elementos. Para podermos entender a vontade de Deus na nossa vida, precisamos ter esses três elementos em relação a Deus. Primeiro, a intimidade com Ele. Segundo, o temor a Ele. Terceiro, a aliança com Ele. Esses são três elementos que eu julgo super importantes que a gente tenha em relação a Deus. Vamos continuar, pegando um outro versículo, né? Pegando um outro versículo para sustentar ainda mais este pensamento. Veja só, em Tiago 4:8, diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Vejam só aqui. Nós temos dito assim, por exemplo, que Deus sempre está conosco, não é? Mas nós precisamos estar junto dEle para que possamos perceber a presença dele, não é? Porque ele estar conosco e nós não estarmos com ele, não chega a fazer algum impacto, né? No estilo de vida, a pensar, por aí em diante. Então precisamos sempre nos achegar a Deus, não é? E ali será mais prático entender as coisas de Deus, entender as verdades de Deus, saber entender a Bíblia, saber entender as Escrituras, saber conviver com as pessoas, saber até transmitir a mensagem de Deus, né? O Evangelho, nesse caso. Às vezes temos ficado frustrados tentando evangelizar as pessoas. Essas pessoas não ouvem a palavra de Deus, essas pessoas não temem a Deus, essas pessoas não querem acreditar em Deus, mas às vezes o nosso modo de viver, não é? A forma como nós temos nos relacionado com Deus é que está a trazer esses problemas também. Pode ser também que seja aquela questão de ser o Espírito, né, convencendo o homem do pecado, né? Sabemos muito bem que nós, com as nossas próprias forças, não podemos convencer homem nenhum a reconhecer os seus erros e os seus pecados por aí. Só o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado. Sabemos muito bem disso. Primeiro, até porque para podermos entender isso, precisamos ter uma intimidade com Deus, como bem dizia, né? Para você perceber, ou para nós percebermos que não precisamos convencer assim por conta própria, eu, Souza, convencer um ser humano a respeitar a Deus, por aí em diante, usando minhas próprias forças. Não. Eu, sendo um devoto a Deus, entendendo com perfeição as verdades de Deus, eu vou perceber que a minha missão é somente transmitir a verdade. É somente transmitir a verdade. Agora, a questão de convencer, salvar, não me pertence. Isso já é parte do Espírito Santo de Deus. Deus vai ali
tocando o coração. Eu posso orar e interceder pelas pessoas. Posso estar aí sempre em intercessão com as pessoas, orando, que Deus possa transformar a vida dessas pessoas. Mas o dia da decisão pertence a Deus e é essa pessoa. E aí acredito que saia a salvação verdadeira, não é? Sincera acima de tudo, porque sendo coagidos, as pessoas podem aceitar, mas não ter noção do que estão a aceitar. Mas quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, essa pessoa aceita a Jesus com convicção, sabe o que está a aceitar, o que sentiu, sabe o toque do Espírito Santo e por isso está convencido que precisa aceitar Jesus Cristo na sua vida. E para terminar essa reflexão nossa, né, eu vou ler aqui o último versículo para esta nossa reflexão, essa nossa conversa, né, que é Efésios 30:20. Diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vou repetir mais uma vez. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Para o poder de Deus atuar em nós, precisamos ter, como eu disse bem no início, nós precisamos ter primeiro a intimidade, precisamos ter também o temor, precisamos ter também a aliança. Então, com essas três coisas, vamos receber de Deus tudo quanto quisermos, não é? Porque Ele bem diz que é capaz de dar-nos mais do que nós pensamos, mais do que nós pedimos, infinitamente. Então, eu imagino que, além de estarmos aí preocupados em pedir a todo momento, pedir, estamos preocupados em analisar o tempo em que as coisas de Deus, né, ou as bênçãos, as graças de Deus chegam em nossas vidas. Devíamos nos preocupar mais em olhar como é que vai a nossa intimidade com Deus, como é que vai o nosso temor em relação a Deus, como é que vai também a nossa aliança com Deus. A nossa aliança com Deus, sabemos muito bem que ela foi estabelecida na cruz. Precisamos primeiro reconhecer a obra da cruz e aí seremos salvos. Aí iniciará um relacionamento com Deus. O nosso nome estará escrito no livro da vida e poderemos caminhar junto com Deus. Então, amigos, para podermos melhor entender a vontade de Deus, nós precisamos primeiro temer, precisamos primeiro ter uma intimidade, precisamos também ter uma aliança com Deus. Estes são os três requisitos, por assim considerar, né, para que possamos entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Quanto ao que nós pedimos, já bem disse o Efésios 3:20, que Ele tem poder suficiente para nos dar tudo quanto nós pensamos, tudo quanto nós pedimos. Tanto que antes mesmo de pedirmos, Ele já sabe do que necessitamos, né? Então, essa foi a reflexão para o dia de hoje. Vocês estão livres para futuramente, né, sugerir textos bíblicos aqui, temas que queriam que a gente estivesse aqui a conversar. Podem deixar também nos comentários o que é que esses textos bíblicos revelaram para o seu coração, né? Deixa aí nos comentários para que possamos cada vez mais abençoar um ao outro. Eu entendi assim, me chegou assim para o dia de hoje, mas pode ser que também para si tenha chegado de uma maneira diferente. Então, deixa ficar nos comentários, vamos sempre conversando acerca das escrituras, que é muito bom. Subscreva no canal, deixa ficar o seu like, comenta sempre, sugira o canal com mais pessoas para que logo consigamos alcançar a nossa meta de 2.000 inscritos. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, que tenhas recebido. Se receber, escreva aí recebida a mensagem, né? E que ela possa abençoar a sua vida, que possas entender a partir de hoje que para entender melhor a vontade de Deus, precisamos ter uma intimidade com Deus, precisamos ter uma aliança com Deus, precisamos ter o temor a Deus, não é? O nosso vídeo vai ficando por aqui, fique bem, um forte abraço, eu fui.